A história oral, ela é uma metodologia de pesquisa que consiste em registrar, através de entrevistas, testemunhos sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea, porque foi a história contemporânea, esse período da história contemporânea, que nos permitiu tais tecnologias. Seria uma prática de pesquisa para apreensão de narrativas feita com meios eletrônicos, ou seja, gravadores ou filmadoras. É destinada à elaboração de documentos. Eu queria só passar um detalhe aqui para vocês. Olha, imagina o seguinte, falando isso porque eu acho, quando a gente está numa universidade, o nome já diz tudo, né, gente? É um universo. Apesar da gente ter aqui cursos diferentes, aqui tem direito, psicologia, administração, enfim, eu sou professor de história e vou passar um conhecimento histórico para vocês. Olha só. Nós temos aqui o que a gente pode chamar de dimensão ou campos históricos. Dimensão ou campos históricos. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. História econômica, história social, história política, vamos botar aqui história antropológica, história cultural. Todos eles são denominados uma dimensão, um campo da história. Isso aqui chama-se historiografia. Muita gente que vai fazer o curso de História vai enganado, tá? O cara acha, vou fazer o curso de História que é mais facinho. E aí eu vou ter que só contar uma narrativa cronológica. Beleza, tranquilo, é só eu dominar a história, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, beleza, vou dar show. Não é só isso não. Tem isso aqui, ó. Qual a dimensão ou o campo da história que você vai trabalhar como historiador? Sabe por quê? Tem uma outra coisa que chama domínios históricos. Domínios históricos. O que é um domínio histórico? Por exemplo, a história ela é abrangente, mas eu quero focar a minha pesquisa histórica num domínio. O que seria isso? Eu quero estudar a história da mulher. Ou eu quero estudar a história da igreja. Ou eu quero estudar a história do direito. Ou a história da televisão. Cada uma dessa história a gente chama de domínio. Bom, beleza, eu vou estudar a história do direito, a história da mulher, a história da igreja, da televisão, mas qual o olhar histórico que eu vou ter? Que olhar eu vou ter? Vai ser um olhar antropológico, político, social, econômico, cultural? Qual é esse olhar? Eu, sem querer influenciar vocês, obviamente, porque aqui não tem estudante de história, eu sou um historiador econômico, né? E mais do que isso, porque na história, o historiador econômico ele é marginalizado, ele é tido como determinista, porque nós garantimos, dizemos e garantimos, olha só como é que eu estou determinando, né? Nós dizemos e garantimos que tudo começa na economia. E se a história econômica já é marginalizada, imagine um historiador econômico marxista. Aí, meu irmão, é o mosquitinho do cocô do cavalo do bandido. É 1, 2% dos alunos de história. Entendeu? Isso acontece na arte, na história também? Nossa Senhora, cara. Como que a gente é marginalizado? Entendeu? Bom, mas eu, para estudar um domínio, suponhamos a história da mulher, eu vou ter que ter um olhar. Qual vai ser o meu olhar? O meu olhar seria econômico, mas, por exemplo, tem o olhar antropológico, o olhar cultural, social, como é a mulher dentro da história social, ou a mulher na história política. A gente estava conversando lá embaixo, Átila. Volta Redonda, a história política da mulher é uma coisa extraordinária, extraordinária, tá? Bom, eu queria passar isso para vocês entenderem que quando a gente estiver desenvolvendo um trabalho, a gente tem que estar focado, ou pelo menos disciplinado, dentro de um campo teórico. Nós temos que ter uma linha mestra, nós temos que ter uma espinha dorsal teórica, senão o seu trabalho
vai ser uma gelatina. E qualquer atividade que vocês forem fazer, vocês têm que ter uma linha mestra. Ou seja, eu não costumo muito utilizar a palavra norte, né? Mas vocês têm que ter uma direção teórica. E em história, a gente atua dessa maneira. A gente atua com dimensões e domínios históricos. Tá? Eu, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com domínio histórico, essa minha pesquisa que eu estou fazendo, domínio histórico operário, a história dos operários. E eu, na verdade, uma outra coisa que é importante citar, apesar de você ter a sua linha mestra, a sua espinha dorsal teórica, isso não te impede de abrir interface com outros campos da história. Por exemplo, eu posso ter uma visão econômica do que eu estou pesquisando e abrir interface, por exemplo, com a história política. Eu posso, inclusive, abrir mais, eu posso abrir com a história social, desde que eu não perca o foco que a minha linha é econômica. Então, eu dialogo com outras dimensões da história, ok? Isso é muito importante.